que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Olá, meus irmãos, que bênção poder estar aqui conversando com vocês e nos preparando para mais um estudo bíblico que está acontecendo toda quarta-feira com a nossa igreja. E eu queria orar primeiramente com os irmãos. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai, por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo teu cuidado, proteção. Obrigado pela saúde, pelo sustento, por se fazer presente em nós, em nossas famílias, durante este período de recolhimento que passamos, ó Deus. Muito obrigado porque nós podemos sentir a Tua presença, nos sentir cuidados pelo Senhor, ó Pai. Abençoa as nossas vidas, para que esse estudo, ó Pai, que irá acontecer, possa vir de encontro aos nossos corações, nos dá sabedoria, ó Deus, para entender a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o mensageiro, e que estas palavras venham de Ti, ó Pai, para nós, que possamos praticar e aprender e usar essas palavras, ó Deus, na nossa caminhada, no nosso dia a dia. Em nome de Jesus que oramos, amém. Eu queria compartilhar com os irmãos uma parte dos Salmos 25, versículos 4, 5 e 6 e depois o 12. Oração por auxílio divino, versículo 4. Faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. E o versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E que oportunidade, que bênção nós temos de buscar ao nosso Deus nas nossas casas, ler a Bíblia, aprender através dos vídeos, dos cultos que temos visto pelo celular. Que bênção de Deus, mesmo nós não estarmos reunidos com os irmãos, podemos aprender assim da palavra, temos liberdade para ler, para ouvir, para buscar o nosso Deus. Nosso Deus que é verdade, que é salvação, que é justiça, que é misericórdia e que é o mesmo Deus desde a eternidade. E é esse Deus grandioso, maravilhoso que está cuidando de nós até hoje. E aqui o versículo 12. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. E que assim com este estudo, a palavra de Deus para nós
Deus nos ensina, nos mostra o caminho, nos mostra a sua vontade, nos mostra o seu querer para as nossas vidas. Que essa palavra, que esse estudo possa abençoar a vida de cada irmão. Fiquem com Deus. Boa noite a todos. Gostaria de compartilhar da palavra de Deus o que está em Marcos, capítulo 5, 25 a 34. Marcos 5, 25 a 34. A cura de uma mulher enferma. Grande multidão seguia Jesus, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. A Bíblia, nós encontramos vários milagres feitos por Jesus. Esse aqui é mais um dele. Nesse texto a gente vê uma mulher que soube aproveitar essa oportunidade de tocar em Jesus. E a gente sabe que, mesmo aqui na Terra, quando a gente sabe aproveitar as oportunidades, Deus sempre nos abençoa, Ele valoriza essa atitude. A Bíblia diz: aproveitai as oportunidades. Né? E onde Jesus está, os milagres acontecem. Se Jesus estiver na sua vida, na sua casa, na sua família, milagres vão acontecer. E não foi diferente com aquela mulher que foi curada porque tocou na orla do vestido de Jesus. Ela enfrentou alguns obstáculos. O primeiro obstáculo que ela encontrou, ela venceu, ela era hemorrágica, verso 25, sangrava diariamente por 12 anos, devia estar fraca e nem poderia sair de casa. Mas nem isso aprendeu em casa. Ela se esforçou e disse: eu preciso ir até Jesus. Decidiu então sair e tocar em Jesus, enfrentou a multidão, verso 27. Nesse dia tinha muita gente ao redor de Jesus, isso causou-lhe muitas dificuldades, né? Causou àquela mulher muitas dificuldades para ela, mas ela estava determinada a tocar em Jesus. Ela disse: eu vou ter que tocar em Jesus, né? E a gente sabe que aquele que não mede esforços, Deus abençoa, né? Jeremias 29, 13, diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o coração. Buscar de todo o coração é buscar para valer, né? Até receber, buscar até receber. E toda busca existem obstáculos, né? Até mesmo para você conseguir um emprego, hoje você vai enfrentar obstáculos. É um concurso, é uma fila aguardando chamada, uma entrevista, tudo isso, né? E fazia 12 anos que a sua hemorragia, ela enfrentou a morte para ter a vida. 12 anos, então, ela sofrendo,
com aquela hemorragia, ela era isolada. Levíticos 15, 25 a 30, fala sobre isso, as leis daquela época. Então, ela tinha que ficar isolada. 12 anos sofrendo. Não parava a sua hemorragia, não estancava. Ela era considerada impura e tinha que ficar isolada em 3 níveis. Ela tinha que se isolar. Primeiro, da família conjugal, né? Se fosse solteira, não podia casar. Se fosse casada, não podia dormir com o marido. Não teria filhos. Seria discriminada por isso. Segundo, o isolamento social, que era considerada impura. Não podia tocar em nada e em ninguém. Não recebia um toque, um abraço por 12 anos. Sabe lá o que é isso? 12 anos isolado. E também o nível do isolamento religioso. Não podia ir ao templo adorar. Né? Levíticos 12, 2 a 4 fala sobre isso. Ela não se conformou em ser infeliz. Muitas vezes a pessoa se conforma com a infelicidade, com os problemas, as coisas. A pessoa acomoda e diz, não, é o que eu tenho para receber aqui na Terra, eu mereço, é isso aí, e se acomoda. Ela não. A gente não deve nunca aceitar aquilo que o diabo às vezes diz assim, é o fim. Não, não aceite. Fale, pense como aquela mulher, né? E o diabo disse assim, que era o fim para algumas pessoas na Bíblia, né? E a gente vê que foi diferente. Para o patriarca Abraão, pai da fé, considerado na Bíblia, a sua mulher era estéril, ele nunca seria pai. E ele perseverou, orando, confiante em Deus, e Deus lhe deu Isaque, né? Para Moisés, quando chegou no mar, o diabo disse assim, é o fim. Está o mar vermelho, o exército de Faraó aí atrás, é o fim, acabou tudo, né? Só que não foi assim. Ele creu em Deus, orou e o mar se abriu. E os israelitas passaram e foram salvos, né? Para Daniel, na cova dos leões, o diabo disse assim, é o fim para você. Mas ele confiou em Deus. Deus trancou a boca dos leões e os leões não o tocaram. Os 3 homens também, amigos de Daniel, na fornalha acesa, disseram que era o fim deles, mas Deus disse, não é o fim. E Deus não permitiu que eles se queimassem, né? E Jesus na cruz, o nosso exemplo maior, né? O diabo disse, é o fim. Matei o Filho de Deus. Jesus ressuscitou e o começo de uma nova era, uma nova raça de filhos de Deus começou, a nova aliança. Louvado seja Deus por isso, né? Aquela mulher, então, com aquela confiança, naturalmente ela pensava assim, para Deus tudo é possível. Ela tocou na capa de Jesus, né? Todo judeu usava uma capa com barra azul, números 15, 37 a 40. O cordão azul é para lembrar do céu, né? Aquela barra azul, cordão azul. Pingentes, para lembrar dos mandamentos de Deus e assim para praticá-los. Então o judeu tinha esse costume. Hoje não sei como é que está isso, mas parece que já mudou muita coisa. Eu vejo judeu aí não acreditando na Bíblia, dizendo que não crê nisso, não crê naquilo. Então eu não vou entrar nesse pormenor, né? Mas a bênção de Deus vem quando a gente se lembra do céu. A gente olha para cima e busca a Deus e ora, fala, Deus, o Senhor pode resolver esse problema, né? Ela vem, tocou com fé. Não vale apenas a emoção, só quem crê é que recebe. Fé genuína não se deixa parar por obstáculos. Que Deus nos abençoe e acrescente a nossa fé a cada dia. Um abraço a todos.